Nesta hora, Deus, quero colocar o teu vaso diante das tuas mãos, Deus. Nós oramos por ele, pedimos a sua bênção sobre a vida dele, Pai. Mas eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa tomar nas suas mãos nessa noite. Usa-o, Senhor amado, como boca, Senhor amado, atalaia do Senhor nessa noite sobre a vida da tua casa, Pai. Que ele possa ser, Senhor amado, a sua palavra ministrada, Deus, vindo diretamente do reino dos céus, sobre a vida da tua igreja. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Me gustaría que abran su Biblia, por favor. Em Tiago. Só um pouquinho para baixar. Ah, bom. Em Tiago, capítulo 1. En Santiago, capítulo 1. Agora sim. Tiago, capítulo 1, Santiago, versículo capítulo 1, 1 a versículo 6. 1. Del 1 al 6. Se algum diácono pode ajudar a irmã a encontrar, por favor, que eles são novos convertidos, né? Logo depois de Hebreus, o livro. E essa aqui vai ser o nosso trilho principal de hoje. Ese va a ser nuestro camino principal hoy día. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Santiago, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 6. Eu peço desculpa aos irmãos, porque esta semana eu tive tanta coisa para fazer que não deu para preparar a palavra até o irmão Sérgio poder Les fritar. pido disculpas a los hermanos porque esta semana estuve muy ocupado y no tuve tiempo de entregar al hermano Sergio los capítulos para que él pudiera imprimir las hojas para entregar a los hermanos. Amém? Amém. E espero que vocês fiquem aqui. Eu vou para outros locais Yo iré da Bíblia. a otros lugares de la Biblia, pero me gustaría que ustedes se mantengan en este capítulo, por favor. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpa a alguns irmãos, Primeramente les quisiera pedir disculpas a algunos hermanos porque às vezes eu falo de outras religiões. porque a veces yo hablo de otras religiones E sempre quando eu falo que eu já fui católico também, y siempre cuando yo les digo que yo también ya fui católico e eu também não via muitas coisas, y que ahí también en aquella época yo también no veía algunas cosas e depois que eu virei, que eu me tornei protestante, cristão, y después de que yo me volví un cristiano protestante eu consegui ver muitas coisas que eu não conseguia ver quando eu era católico. y yo conseguí empezar a ver muchas cosas que yo cuando era católico no conseguía ver. E a minha vontade, quando eu me converti, Y mi voluntad cuando yo me convertí al Señor era abrir a cabeça das pessoas era poder abrir la cabeza de las e personas falar de Jesus e fechar a cabeça. y hablarles de Jesús y cerrarles nuevamente la cabeza. E essa vontade, ela não apaga em mim, Y esa voluntad no se apagó dentro de mi ser. mas às vezes a gente fala com tanta emoção, com tanta vontade de tocar as pessoas. Pero a veces uno habla con tanta emoción, con tanta gana de poder tocar el corazón de las personas. E às vezes entendem de uma maneira que não é a maneira que eu quero transmitir para eles. Y a veces las personas entienden de una manera errónea, que no es de la manera que yo deseo transmitirles a ellos. E inclusive eu conversando com a minha esposa, Inclusive yo conversando con mi esposa, ela, como ela já me conhece há 40 anos, ella como ya me conoce hace más de 40 años, ela sabe a vontade que eu tenho de falar. ella sabe las ganas que yo tengo de hablar. Mas Pero as pessoas que escutam talvez uma pregação las personas que tal vez escuchan una prédica não entendem isso, né? no entienden eso, ¿no? Falla técnica. Desculpa. Sim. Glória a Deus, aleluia.
E eu peço desculpa por isso, porque às vezes eu falo não querendo ofender, Y yo pido disculpas por eso, porque a veces yo hablo no, sin querer ofender a nadie. e às vezes é porque a gente não pode, lógico, bater na cara de ninguém. Y claro que nosotros no podemos estar abofeteándole en la cara a nadie. Mas que essa pessoa talvez escute alguma vez a minha pregação, Pero tal vez esa persona alguna vez escucha mi prédica quando chegar o dia do juízo final, y cuando llegue el día del juicio final, ela vai dizer: ella dirá, ah, pelo menos aquele pastor falou isso, por isso que eu estou aqui. ah, por lo menos ese pastor dijo esto, por eso es que yo estoy aquí. A minha vontade é de salvar qualquer alma que está escutando agora e futuramente talvez escute pela internet. Mi voluntad es salvar a cualquier persona que esté escuchando ahora y tal vez futuramente por internet, Mas não pela minha força, pero no por mi propia fuerza, é pela vontade e que o nome do Senhor seja glorificado. sino por la voluntad de Dios y para que su nombre sea glorificado. Amém? Amém. Sim, então vamos agora no Tiago, Entonces vamos ahora al capítulo de Santiago, do 1 ao 6. del 1 al 6, versículo 1 al 6. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. 3. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Amém? Amém. E o tema de hoje da minha mensagem é El tema de mi mensaje de hoy provações e sabedoria. son pruebas y sabidurías. E por que eu estou escolhendo o livro de Tiago? ¿Y por qué es que yo escogí el libro de Santiago? Porque há duas pregações anteriores Porque en dos prédicas anteriores eu estava falando sobre yo estaba hablando sobre a graça é que nos salva, que la gracia es la que nos salva. não pelas nossas obras, No por nuestras buenas obras, mas sim a graça de Deus. pero sí por la gracia de Dios. E no livro de Tiago, Y en el libro de Santiago, ele fala muito sobre él habla mucho al respecto obras. sobre obras. E inclusive o Martinho Lutero, Y inclusive Martín Lutero, que é do início da reforma protestante, que fue el que inició la reforma protestante, ele tinha uma intriga com o livro de Tiago. él tenía una intriga con el libro de Santiago. E não queria ele não aceitava que o livro estivesse nos cânones. ¿Dónde? Cânones, nos livros sagrados, né? Y él no aceptaba que ese libro estuviera en los libros sagrados. Mas o Martinho Lutero Pero Martín Lutero era um monge era un monje católico católico e depois dele estudar as escrituras, principalmente Romanos, y después de él estudiar las escrituras, principalmente el libro de Romanos, ele teve a confirmação de que nós somos salvos pela graça, él tuvo la confirmación de que nosotros somos salvos a través de la gracia, somente. solamente a través de la gracia. Amém? Amém. E uma coisa que eu quero falar para vocês aqui, né? Y una cosa que les quiero decir a ustedes aquí en esta noche, É que eu quero fazer vai ser um estudo. Essa vai ser a primeira vez que eu vou estar falando sobre o livro de Tiago. yo quiero hacer tipo un estudio. Esta va a ser la primera vez que voy a estar hablando sobre el libro de Santiago. Talvez mais 2 ou 3 pregações sobre esse livro. Tal vez unas 2 o 3 veces prédicas más posteriores estaré hablando sobre este mismo libro.
E eu quero só apenas dar uma introdução sobre o livro de Tiago. Y quiero solamente dar una pequeña introducción sobre el libro de Alguém já Santiago. leu todo o livro de Tiago? ¿Alguien ya leyó todo el libro de Santiago? Talvez poucos, né? Alguém, né? Sim, sim. Então, Tiago, vocês já ouviram falar dos discípulos, né? Tinha o Tiago, Ustedes ya escucharon hablar de los discípulos, que ¿no? andava com Jesus. Había un Santiago que andaba con Jesús, Mas esse Tiago, pero ese Santiago, que escreveu este livro, que fue el que escribió este libro, ele é o meio-irmão de Jesus. él es el medio hermano de Jesús, o sea, hermano por parte de, Madre, De madre. porque ele nasceu pelo mesmo canal de nascimento. porque él nació por el mismo canal de nacimiento a través de su mamá. Sim. E esse Tiago, ele foi martirizado, quer dizer, foi morto em 44 depois de Cristo. Y ese Santiago fue muerto ¿en qué? No ano 44 En el depois año da morte de 44 Cristo. después de la Do nascimento de muerte, Cristo. después del nacimiento del Señor Jesucristo. E vocês sabem que Jesus teve irmãos Y ustedes saben que Jesús tuvo hermanos, por parte de José e da Maria, que são os pais. medio hermano por parte de José y María, ¿no? Que son hermanos que no eran hijos de Dios, ¿no? Talvez vocês sabem disso, né? Saben tal vez Ele ustedes tinha de 4 esto, ¿verdad? irmãos Él tuvo 4 hermanos e no mínimo 2 irmãs. y mínimo 2 hermanas, Porque em Marcos, em 6:3, porque en el capítulo en el libro de de Marcos, Marcos, capítulo 6, versículo 3, capítulo 6, versículo 3, fala sobre isso. habla sobre esto. E esses irmãos dele, a princípio, não acreditavam que Jesus era o Messias. Y esos hermanos de él en un principio no creían que Jesús era el Mesías. Com certeza, com exceção de Maria e de José, Con seguridad, a excepción de María y de José, que seriam os pais, que serían sus padres, os outros duvidaram. los otros dudaban. Então, em João capítulo 7:7 diz assim: Entonces en Juan capítulo 7:7 dice así: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Porque ni aún sus propios hermanos creían en não él. creiam nele, sim. Né? Mas depois eles vieram acreditar. Pero después, con el tiempo, ellos vinieron y creyeron. No Atos capítulo 1, versículo 14, En Hechos capítulo 1, versículo 14, diz assim: dice así: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, todos estos perseveraban en oración y súplicas com as mulheres con las mujeres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. y María, madre de Jesús, y con sus hermanos. E esse Tiago, ele era o líder e o pastor da igreja em Jerusalém. Y Santiago, él era el líder y el pastor de una iglesia en Jerusalén. Mas, pastor, como é que o senhor sabe disso? Pero ¿cómo es que usted sabe de eso, A pastor? Bíblia tem a resposta. La Biblia tiene las respuestas. Em Atos capítulo 15, En Hechos capítulo do 15, versículo 14 a 19, del versículo 14 al 19, fala sobre esse pedaço. habla sobre ese pedazo. Mais ou menos ele congregou, ele foi chefe da igreja por 30 anos em Jerusalém. Él más o menos estuvo a cargo liderando la iglesia por 30 años en Jerusalén. Ele era líder Él era el líder e era consultado por outros líderes e também pelos apóstolos y él era consultado por otros líderes y también por los apóstolos. sobre as doutrinas da fé nessa época. Era consultado sobre las doctrinas de la fe en esa época. Interessante, né? Eu falando, procurando essa palavra, eu descobri um apelido. Apelido seria Es interesante que yo, estudiando esta palabra, descubrí un apodo. O nome dele era tradicionalmente, afetivamente conhecido como Su apodo conocido afectivamente era conocido por joelho de camelo velho. rodilla de camello viejo. Ese era su apodo, rodilla de camello Camelo. viejo. Por quê? Porque ele orava muito. ¿Por qué? Porque él oraba mucho. E a posição que ele devia orar devia ser de joelho, né? Y la posición en que él debía orar seguramente era de rodillas, ¿no? E a primeira vez que eu vi foi por esse estudo, né? Que joelho de camelo velho, La né? primera vez por ese estudio que conocí ese apodo de rodilla de camello viejo. E o livro de Tiago, Y el libro de Santiago ele foi um dos primeiros livros a ser escrito no Novo Testamento. fue uno de los primeros libros a ser escrito en el Nuevo Testamento. Geralmente 2 ou 3 anos antes das epístolas de Paulo. Generalmente fue unos 2 o 3 años antes de las epístolas de Pablo.
E, por exemplo, na Bíblia não está em ordem cronológica. Por ejemplo, en la Biblia no está en un orden cronológico. Se colocasse em ordem cronológica, Si colocaste en un orden o cronológico, primeiro livro que seria el primer libro sería o de Tiago, el de Santiago. ok? E aí, para quem ele está se dirigindo? A palavra dele é para quem? ¿Y a quién él se dirigía cuando escribía esta palabra? Para os cristãos judeus, os judeus cristãos vivendo na Palestina Se dirigía a los cristianos judíos que vivían en Palestina e na Ásia Menor, y en el Asia Menor, que estavam passando por dificuldades e opressão. que estaban pasando por muchas dificultades y opresiones. E o tema geral da epístola dele Y el tema general de la epístola de él é sobre a vida prática de um cristão. es sobre la vida práctica de un cristiano. O interessante é que a igreja está começando. Lo interesante aquí es que la iglesia está comenzando. E eu disse, são judeus cristãos. Y yo dije, y él dijo, ¿quién dijo? São Él dice, disse, y são él dice, son judíos cristianos. eles estão, a palavra de Tiago está se dirigindo a esses judeus cristãos perseguidos. La palabra de Santiago se dirigía a esos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos y oprimidos. Sim, né? E interessante que logo no começo Interesante que en el principio, do cristianismo, né? en el principio del cristianismo, Eles foram muito perseguidos. ellos fueron muy perseguidos. As famílias tradicionais judias, Las familias tradicionales judías, eles, por exemplo, um exemplo, Serginho, você é cristão? Sou, então você não é mais da minha família. por ejemplo, Sergio, tú eres cristiano, entonces tú no eres más de mi familia. Rafaela, você tem negócio? Você é cristão? Então não quero mais fazer negócio contigo. Rafaela, usted tiene un negocio, tú eres cristiana, no quiero entonces tener Só vou más fazer ningún negócio negocio com judeu. contigo. Solamente voy a hacer negocio con Ou com judíos outro gentil. o con otros gentiles. Mas quem aceitasse o Senhor Jesus como Messias, Pero aquel que aceptaba al Señor Jesús como el Mesías, a eles fechavam. ellos le cerraban las puertas. E esses cristãos no início estavam passando por muita dificuldade, Y né? esos cristianos al principio estaban pasando por muchas dificultades. Mas esse livro de Tiago agora, Pero este libro de Santiago ahora, ele vai dando muita exortação, él comienza dando mucha exhortación. né? E, por exemplo, na parte literária, ele seria comparado como se fosse o livro de Provérbios. Por ejemplo, en la parte literaria Velho- sería comparado con el el libro Velho de Testamento. Proverbios del Viejo Testamento. E o Tiago, ele desafia os seus leitores Y Santiago desafía a los electores de que a evidência de uma vida cristã que la evidencia de una vida cristiana é de como ele vive essa vida. es de cómo él vive esa vida. E ele fala principalmente sobre o balanço, Y él habla principalmente sobre el balanço delicado entre a fé balance y las obras. el balance delicado entre la fe y las obras. e o argumento que ele usa, Y el argumento que él utiliza que a obra es que las obras não te salva, no te salvan, mas que mostra que através da obra você foi salvo. pero te muestran que a través Através de da las buenas graça, obras, através da obra mostra que você foi salvo, muestra que a través de las obras tú fuiste salvo, porque você tem a graça porque tú tienes la e gracia. você vai querer transmitir isso para outras pessoas. Y Você usted vai querrá transmitir eso para otras personas, fazendo obras que demonstrem que você é cristão. haciendo obras que demuestren que usted es un cristiano. Eu já disse ainda há pouco, né, que o Martinho Lutero teve muitos problemas com esse livro. Yo ya dije hace poco que ¿qué? Martinho Lutero, Que Martín Lutero tuvo muchos problemas al principio con este libro. né? Mas não há nenhuma contradição do que o Tiago diz Pero no hay ninguna contradicción de lo que Santiago entre dice fé e obra, entre fe y obra, entre a graça e a obra também, né? entre la gracia y las obras también, ¿no? Porque tudo vai ser tudo vai se espelhar através do seu comportamento. Porque todo se va a espejar a través de su comportamiento. E o Tiago, ele desenvolve esse pensamento dele Y Santiago desenvuelve este pensamiento de él em 5 temas en 5 temas no livro, né? en el libro. O tema central é sobre a vida prática cristã El tema central es sobre la vida práctica e a cristiana ideia da santidade. y la idea de la santidad.
Desculpa, é só a introdução. Eso es Tem muita solamente coisa la para falar. introducción. Hay mucho todavía por hablar. Ninguém tem filho. Tem filho pequeno ainda, né? Mas não está com pressa, né? Então temos bastante tempo hoje. Nadie tiene hijo pequeño, ¿no? Entonces no hay prisa, tenemos bastante tiempo hoy. Primeiro tema do livro: El primer tema del libro, provações e tentações. pruebas y tentaciones. O segundo, El segundo, fé e obras. fe y obras. O terceiro, El tercero, o falar, el hablar, entre aspas, entre entre parênteses. comillas, A maneira de controlar a língua. la manera de controlar la lengua. Quarta, sabedoria. Cuarto, sabiduría. Quinta, oração. Quinto, la oración. Esse livro de Tiago, ele mostra esses temas, Ese libro de Santiago, él muestra estos temas, mas não de uma maneira bem organizada. pero no de una manera bien organizada. É um dos motivos porque o Martinho Lutero criticava muito esse livro. Es uno de los motivos por el cual Martín Lutero criticaba mucho este libro. Agora vamos voltar ao texto de novo. Ahora volvamos al texto que les di hace un momento. Do versículo 1 ao 4, né? O Tiago do 1 ao 4. Santiago del 1 al 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considero motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Né? E tem tanta coisa, já nesse primeiro versículo Y aqui, en este né? primer versículo hay tanta cosa. Por exemplo, Por ejemplo, ele diz assim, eu sou o servo, né? él dice así, yo soy el Servo siervo, de Deus. el siervo de Dios. O servo de Deus em grego é doulos. El siervo de Dios en griego es dolos. Não é apenas um escravo. No es solamente un esclavo. Se você quisesse vender o seu escravo, você poderia vender, ele poderia fazer a vida dele. Usted podría, si quisiera, usted podría vender a su esclavo y él podría hacer su propia vida. Independente. Mas esse doulos, Pero ese dolos, ele trabalharia pro chefe dele, pro dono dele, esta persona trabajaría para su dueño e até daria a própria vida y daría su propia vida sem nada em troca. sin nada a cambio. De tanto amor, de tanto carinho que ele tinha por esse dono. De tanto amor y tanto cariño que él tenía por ese su dueño. E o Tiago está se referindo a Jesus, Y Santiago se está refiriendo a Jesús, que eu sou teu servo, que desta maneira. refiriéndose así, yo soy tu siervo, de esta manera. E outra coisa, no versículo 2, Y otra cosa, en el versículo 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Provações. Você passando através de uma provação, você está com alegria? cuando usted pasa por una prueba, por Es algunas difícil, pruebas, ¿eh? usted está con alegría. Es difícil, É ¿no es difícil, cierto? mas o Tiago está falando aqui. Tenham alegria quando você estiver passando por provações. Pero Santiago está diciendo aquí, tengan alegría cuando ustedes estén pasando por las pruebas. Depois eu vou explicar por que ele diz isso. Después les explicaré por qué él dice esto. E nós temos as provações também, né? As provas, ele diz aqui no texto, Y nosotros tenemos las pruebas también, las pruebas. Aquí dice en el texto que nós passaremos por diversas. Nós passaremos. que nosotros pasaremos. Não é porque você é cristão que você vai deixar de ter provação. No es porque usted es cristiano que usted va a dejar de tener pruebas. Ainda vai ter diversas provações. Ay, todavía tendremos muchas pruebas. Verdade? Né? E qual a provação? As provações que a gente tem? Né? ¿Cuáles probaciones tenemos? Nós temos provações de relacionamento. Tenemos probaciones de relacionamiento, Nós temos problemas de saúde. tenemos problemas de salud. E assim vai. Eu acho que cada y um aqui así- deve ter y a así sua provação. continúa. Cada uno tiene sus propias pruebas. Mas Tiago diz assim: tenha grande alegria. Pero Santiago dice así, tengan gran alegría. Ele não fala que a gente passa por provação Él no dice que uno pasa por pruebas porque no sentido de punição, en sentido de que es un castigo uma maldição ou calamidade. o una maldición o una calamidad. Em outras palavras, En otras palabras, provações não são resultados de um mau Deus, probaciones no son resultado de un mal Dios, mas sim de um mundo caído.
pero sí de un mundo caído. E quando nós entendemos Y isso, cuando nosotros entendamos esto e a gente acha y nosotros creemos que Deus é a fonte da nossa alegria, que Dios es la fuente de nuestra alegría, através dessa aprovação, a través de esa prueba, a gente vai sentir o que o Tiago está falando aqui. a través de la prueba vamos a conseguir sentir aquello que Santiago está hablando aquí. E a alegria, ela é diferente da felicidade. Y la alegría es diferente de la felicidad. Você já pensou alguma vez qual a diferença entre alegria e felicidade? ¿Usted ya pensó alguna vez cuál es la diferencia entre alegría y felicidad? Rapidinho, vou falar aqui. Rapidito les voy a explicar aquí. A felicidade, ela é muito circunstancial. La felicidad es algo muy circunstancial. Circunstancial, entende? Né? Circunstancial. Circunstancial, né? Ela depende do dia, Ella depende del día, do seu humor, de su humor, se está chovendo, se está fazendo sol, si está lloviendo, si está saliendo el do sol, jeito que o teu chefe te tratou hoje, de la manera en que tu jefe te trató hoy, não é verdade? ¿no es cierto? E a alegria, Y la alegría, se você conhece Jesus, si usted conoce a Jesús, essa alegria ela é constante. esa alegría es constante. Isso não significa que você vai ter maus dias. Eso no significa que usted va a tener malos días. Né? Você vai passar por várias provações, como eu já disse há pouco. Yo creo que quiso decir que eso no significa que usted va a tener buenos días. Usted va a pasar malos días, pero va a continuar teniendo la alegría. Mas com certeza, Pero con seguridad, sabemos que no meio das provações temos uma constante alegria. sabemos que en medio de las probaciones tendremos constante alegría. Há uma fonte de contentamento Hay una fuente de contentamiento que de não amor, varia de acordo com as circunstâncias que nos envolvem. que no varía de acuerdo con las circunstancias que nos E envuelven. essa alegria ela é baseada em Jesus. Y esa alegría es basada en Jesús. Eu não quero dizer para você que você tem que vir para o culto botando uma faixa, uma máscara de plástico. Yo no estoy diciendo que usted tiene que venir al culto poniéndose una careta de plástico Né? Que você tem que agir hipocritamente, y que usted tiene que actuar hipócritamente, fingindo que não há nada errado. fingiendo que no está pasando nada, ningún problema, ninguna prueba. Quero tirar a boca, mas não dá, né? Não precisa traduzir, pastor. Mas nós podemos dizer que a coisa não está boa. Pero nosotros podemos decir que las cosas no están bien, Mas eu vou passar por essa aprovação. pero podemos decir las cosas no están bien, pero Porque yo voy a a fonte da pasar por minha la prueba. força, Porque la fuente de mi fuerza, da minha paz, de mi paz, a fonte da minha la alegria fuente de mi alegría é ter o Senhor Jesus vivendo em mim. es tener al Señor Jesús viviendo dentro de mí. Isso as pessoas não entendem. Y eso las personas no lo entienden. Você vê, por exemplo, Ustedes observan, por ejemplo, o furacão vai passar por próximo aqui de Numazu e Izu. el huracán va a pasar aquí cerca de Numazu, por eso. A maioria dos japoneses que eu conheço La mayoría de los japoneses que yo conozco tá gravando. Desculpa, japonês, mas vocês ainda não conhecem Jesus, né? empiezan a temblar. Pide disculpas a los japoneses, pero ellos no Mas- entienden porque no conocen a Jesús. Mas nós temos, se acontecer alguma coisa, melhor, vou logo para a glória, meu irmão. Pero nosotros pensamos así, si ocurre algo mejor para mí, pues voy a la gloria. O Paulo falava isso, eu estou na dúvida, será que eu fico aqui ou vou lá para cima? Pablo decía eso, yo estoy en la duda, no sé si me quedo aquí o quiero morir, ir a la gloria. E é uma coisa que eles não entendem, os que não conhecem Jesus Y não eso têm es essa algo que paz. los que no conocen a Jesús no entienden, ellos no tienen esa paz en el corazón. Por isso, não precisa ir lá, tá? Em Salmos 34:15 diz assim: En Salmos 34:15 dice así, os olhos do Senhor los ojos del Señor estão sobre os justos están sobre los justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. y sus oídos atentos a su clamor. Amém. É uma promessa do Senhor. Es una promesa de O Dios. Senhor falha? El Señor falla, Nunca. nunca O falla. Senhor mente? El Señor miente, Nunca. nunca. Em Isaías 41:10, En Isaías 41:10, não temas porque eu sou contigo. no temas porque yo estoy contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. No te asustes porque yo soy tu Dios. Eu te esforço e te ajudo Yo te cuido y te esfuerzo. e te sustento com a destra da minha Te justiça. sustento con la derecha de mi justicia. Verdade? ¿Verdad? Continuando, mais um exemplozinho. Continuando con más un ejemplo. Salmo 46:1. En Salmo 46:1 dice así: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Sim, socorro bem presente na angústia. Socorro bien presente en la angustia.
Por isso que temos alegria nele, em Jesus. Por eso es que tenemos alegría en Él, en Ele nos Jesús. ajuda a enfrentar nossas provações. Porque Él nos ayuda a enfrentar nuestras pruebas. Não ficamos sozinhos, pois Ele nos ajuda com a sua presença. Amém? Nunca estamos solos porque Él nos ayuda con su presencia. Agora vem uma pergunta. Ahora viene una pregunta. Por que nós temos provações, então? ¿Por qué tenemos probaciones entonces? Por que elas vêm? ¿Por qué vienen las pruebas? 3 respostas para vocês. Hay 3 respuestas para ustedes. A primeira, La primera, maduração. maduridad. Ah, é? Não, eu escrevi aqui maduração, mas tá bom. Ma- Que nos façam Madurez o maduridad. maturação, Madurez. para que sejamos perfeitos. Para que seamos perfectos. Primeiro para a maturação, para nos Primero, melhorar, la né? madura- Para fazer para que perfeitos. seamos perfectos. Para a correção. Para la corrección. Em terceiro, para nos dar direção. En tercero, para darnos dirección. Basicamente são essas 3, ok? Básicamente son esas 3 cosas. Mas depois vem outros tipos de provação Después vienen otro tipo de que vai probaciones misturando um pouquinho disso aqui, um pouquinho dali, um pouquinho que de se van cá. mezclando un poquito de aquí, un poquito de allá, Faz uma combinação dessas 3. y hacen una mezcla de esas tres respuestas. Vamos voltar ao texto. Vamos Ao a texto. volver al texto, Versículo 3 e 4. al versículo 3 y 4. Versículo 3 diz assim: Dice así: Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. 4. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Amém? Amém. Vejam bem, em Observe. Paulo, em Romanos 5, de 3 a 5, fala praticamente a mesma coisa. Pablo en Romanos, ¿cuánto? 5, capítulo 5, do versículo 3 e 5. Pablo 3 en a capítulo 5. 5, del 3 al 5, habla más o menos la misma cosa. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Amém? E o que a aprovação vai fazer com a gente? Ela faz também a gente crescer ¿Y espiritualmente. qué es que las pruebas van a ocasionar en nosotros? ¿Ellas van a qué? Ela nos faz crescer Ellas nos espiritualmente. hacen crecer espiritualmente. Ela nos ajuda a desenvolver o nosso caráter. Ellas nos ayudan a desenvolver nuestro Glória a carácter. Deus. Não estou dizendo que todo mundo gosta de passar por provação, No né? estoy diciendo que a todo mundo le gusta pasar por probaciones, Mas a gente vai passar. pero vamos a pasar. E isso vai fazer o quê? A gente vai crescer. Y eso va a hacer que nos va a ayudar a crecer Amém. E ainda vai nos fazer colocar mais próximo de Deus. y todavía nos dejará cada vez más cerca de Dios. Vocês já pensaram, quando está tudo bem, Ustedes ya pensaron, cuando está todo bien, a gente pensa em Deus e pensa em Jesus. uno piensa en Dios y piensa en Jesús. Mas quando a situação está ruim, Pero cuando la situación está mala, você pensa mais ainda, não pensa? es cuando usted ¿O piensa será que mal, ¿no es soy yo? cierto? ¿O será que solamente Não soy yo? precisa levantar. Não precisa levantar a mão, mas eu acho que não sou eu sozinho, né? Ainda bem, né? E uma Creo que no ovelhinha es aqui, ó. solamente yo, no todo mundo cuando está en situación difícil, hermano. cuando más piensa, cuando más busca a Dios. Não é que eu queira que a gente fique o tempo todo passando por provação, No es que yo quiera que todo el tiempo estemos pasando por pruebas. né? Em Paulo, o Paulo também fala em 2 Coríntios, né? Pablo también nos dice en 2 Corintios, Do capítulo 1, do versículo 8 ao 9, ele diz assim: capítulo 1, del versículo 8 al 9. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que vos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até a vida desesperamos, mas em nós já tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. O que Paulo está dizendo aqui? Eles, ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo aquí? eles estavam Ellos estaban passando por uma dificuldade tão grande. pasando por una dificultad tan grande Eles já fizeram eles já fizeram já esperavam morrer. que ellos ya esperaban morir.
E já está, amor, não tem mais nada pra gente, a gente vai morrer. Ay, ellos decían, "Ah, ya no hay nada que nos pueda salvar, vamos a morir." Mas Pero nós confiamos em Deus, nosotros que confiamos en ressuscita os Dios, mortos. que resucita a los muertos. Né? Isso serve para purificar. Eso sirve para O purificar. Paulo está dizendo, serviu para purificar Pablo está diciendo, eso sirvió para purificar da minha autoconfiança. mi O Paulo dizendo, autoconfianza. quer dizer, subentende-se isso, né? Por quê? Se sobreentiende Se eso, você ¿eh? pudesse fazer isso tudo pelo seu braço, pela sua maneira, você não ia pedir para Deus. Porque si usted pudiera hacer todo, solucionar todo con su propio brazo, no iba a pedirle nada a Dios. E ele não tinha mais o que fazer. A única pessoa que ele podia recorrer era lá para cima. Y él ya no tenía más que hacer, lo único que él podía hacer era recurrir allá arriba. E o ser humano, ele tem muita autoestima. Y el ser humano tiene mucha autoestima. Tem gente com mais ou menos, né? Hay algunas personas con un poco más y otras con un poco menos. Com autoconfiança também. Con mucha autoconfianza E acha que también. pode fazer tudo só. Que creen que pueden hacerlo todo solas. E eles, quando estão em tempos Y difíceis, cuando están en tiempos de dificultad, provações, de pruebas, eles podem cometer um grande engano, ellos pueden cometer un gran engaño, pensando que podem resolver a situação sozinho. pensando que pueden resolver la situación solos. E quando não tem mais jeito, Y cuando no hay más que hacer, eles sentem a necessidade de Deus. ellos sienten la necesidad de buscar a Dios. E Paulo já fala, eu já confio em Deus porque não tem mais nada para mim. Y Pablo ya dice, no, ya confío en Dios porque ya no hay nada más que yo pueda hacer. E a maturidade, voltando, Y la madurez, ela vai fazer que a gente tenha um maior e profundo relacionamento com o Senhor. eso va a hacer con que tengamos mayor y profundo relacionamiento con Dios. Esse é o texto que eu falei sobre maturação. Maturação. Ese Agora es vai para el texto correção. sobre madurez. Ahora vamos a hablar sobre corrección. Correção. A maioria das correções que a gente passa La mayoría de las correcciones por las que pasamos são por decisões erradas da nossa própria. A maioria La mayoría de las das provações provaciones que nós passamos por las que pasamos são por causa das nossas próprias decisões que foram erradas. son por causa de nuestras propias decisiones erradas que tomamos. Quando desobedecemos a Deus, Cuando desobedecemos al Señor, e isso vai fazer o quê? Vai convidar o quê? Dificuldades para a nossa vida. ¿qué ocurre con eso? Eso va a traer dificultades para nuestra vida. Lógico que Deus ele não se agrada de decisões erradas que a gente faz. Lógico que Dios no se agrada de las decisiones erradas que nosotros tomamos. Mas Ele vai usar essa decisão que a gente fez errada para nos trazer, para nos corrigir. Pero Él va a usar esas decisiones erradas que nosotros tomamos para corregirnos, Para que a gente possa aprender o caminho correto. para que podamos aprender el camino correcto a seguir. Dois exemplos, Dos ejemplos, rapidinho. rapidito. Um do Primeiro e um do Velho Testamento. Uno del Nuevo Do- Testamento y otro del Antiguo Testamento. A parábola do filho pródigo, Parábola del Hijo Pródigo. né? Todos sabem, né? Para receber a herança do pai, na realidade você só recebe a herança quando o pai morre. Todos saben que para recibir la herencia de un padre, todos reciben solamente cuando el padre ya muere. Mas o filho pródigo ele não queria, ele queria logo dele. Pero el hijo pródigo no quería esperar a que su padre muriera, él quería recibir enseguida. Ele não queria seguir a palavra de Deus. Él no quería seguir la palabra de Saiu Dios. para o mundo a fornicar, Se fue al mundo a fornicar, a fazer o que não devia, gastou tudo que ele a tinha. hacer lo que no debía y derrochó todo lo que tenía. Chegou a quase, deve ter comida, né? Comida de porco, né? Llegó a comer comida de cerdos E no final ele teve que voltar para quem? y al final, ¿qué tuvo que hacer? ¿A dónde tuvo que regresar? Ele voltou para o pai, Tuvo que regresar donde su padre, né? ¿no? Imagina o judeu, ele não podia comer nem carne de porco na época, né? Imagínense, él como era, no podía comer carne de puerco en aquella época, carne de cerdo. Ele foi comer a comida do porco. Él ni siquiera podía comer carne de cerdo y fue a comer la comida del propio Chegou cerdo. até aquele estado Llegó a ese estado, para poder pedir ajuda a Deus, tuvo que llegar a ese estado para poder pedir ayuda a para Dios, voltar a Deus. para volver al Señor. Segundo exemplo, do Velho Segundo Testamento. ejemplo del Antiguo Testamento. Jonas.
Jonas. O que foi que ele fez? Desobedeceu Deus. ¿Qué hizo? Él desobedeció a Quase Dios. todos conhecem a história de Jonas. Casi todos conocen la historia de Jonas. Deus mandou ele. Rony, e Jonas. ¿Conoce la historia de Jonas? Em 1 minuto. Em 1 minuto a história de Jonas. En un minuto les voy a contar la historia de Jonas. Deus mandou Jonas pegar um navio Dios mandó a Jonas agarrar un barco, e ir para a cidade de Nínive ir a la ciudad de Nínive para evangelizar os nínives. para evangelizar al pueblo de Nínive. E Jonas era um profeta de Deus. Y Jonas era un profeta del Señor. Disse, eu não quero. Y él dice, no, yo no quiero. Ele tinha que ir para lá. Él tenía que ir para allá. Ele pegou um barco e foi para cá. Y él agarró un barco y se fue al lado contrario. Mas no meio do caminho, Pero en medio del camino houve uma tempestade muito grande. vino una tempestad muy fuerte. E descobriram que a causa da tempestade Y descubrieron que el motivo de la tempestad era a desobediência de Jonas. era la desobediencia de Jonas. Aí o Jonas foi, pediu, me joguem daqui do barco. Entonces Ah, Jonas le dijo a la tripulación, tírenme, échenme de aquí del barco, tírenme, láncenme al agua. Lançaram ele na água Lo lanzaron al agua e veio um grande peixe y vino un pez grande e engoliu Jonas y se lo tragó. por 3 dias e 3 noites Él estuvo 3 días y 3 noches na barriga desse peixe, do en la grande bar- peixe, en não la é barriga- baleia. en la barriga de ese gran pez. E depois ele foi jogado fora do peixe. Después el pez lo vomitó Ele foi fazer o que Deus tinha falado para ele. y él recién obedeció y fue a hacer donde Dios le había mandado. Então, primeira, para maturação. Entonces el primero, madurez. Segunda, correção. Segundo, corrección. E a terceira, para direção. Por isso que a gente passa por... Y la tercera, dirección. Por isso que a gente passa por Pruebas. provações. Sim. Por eso es que pasamos por pruebas. E a gente passa por uma provação para o quê? Para ela redirigir nossas vidas. Y pasamos por una aprobación ¿para qué? Para que ella venga a redirigir nuestra vida, redirigir nuestra vida. Talvez nós tenhamos, talvez Ele, né, o Senhor Deus, tenha propósitos que a gente não sabe. Tal vez el Señor nuestro Dios tenga propósitos que uno no E sabe. a gente às vezes não consegue enxergar. Y a veces no conseguimos ver eso. Por exemplo, Paulo, Por ejemplo, Pablo, no Atos capítulos 27 a 28, en Hechos del capítulo 27 al são 28, quase 40 versículos ou mais. son casi 40 o más versículos. O apóstolo Paulo El apóstol Pablo estava navegando no mar Mediterrâneo estaba navegando en el mar Mediterráneo, para ir para Roma, yendo hacia Roma, né? Mas houve uma tempestade pero hubo una tempestad e o navio afundou. y el barco se hundió. E eles chegaram numa ilha Y ellos llegaron a una isla, chamada Ilha de Malta. se llamaba la isla de Malta. E Paulo foi usado por Deus Y milagrosamente Pablo fue usado por Dios milagrosamente para curar os doentes que estavam naquela ilha. para curar a todos los enfermos que se encontraban en aquella isla. Não foi porque Paulo estava pecando ou estava desobediente, No fue porque Pablo estaba pecando o estaba desobedeciendo, mas Deus usou Paulo para salvar essas pessoas também. pero Dios usó Pablo para salvar a esas personas Que deu también, uma nova direção, não era para ir para Roma, primeiro vem para cá. que le dio una nueva dirección, que no era para ir para Roma, que primero era para ir hacia acá. Né? Outro exemplo, em Atos 16, 6, diz assim: Otro ejemplo, en Hechos 16:6 dice así: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Vejam bem, Observen bien, o Paulo queria ir para a Galácia, Pablo quería ir a Galacia, mas foi impedido pelo Espírito pero Santo fue de impedido anunciar a por el palavra. Espíritu Santo de anunciar la palabra. Mas como? Pero ¿cómo? Vai anunciar a palavra. Va a anunciar la Por que palabra. o Espírito Santo impediu? ¿Por qué el Espíritu Santo le impidió? A resposta está em Gálatas 4,13. La respuesta está en Gálatas 4:13. Diz assim: Dice así: Como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o Evangelho a vocês pela primeira vez. Como ustedes saben, fue por causa de una enfermedad que anuncié la palabra del Señor por primera vez. Então, em vez de ele ir para Macedônia, En vez de él ir hacia Macedonia, como ele estaba doente, Deus
como él estaba enfermo, o Espírito Santo mudou, olha, fica aqui, vai para a Galácia que é mais el perto, Espíritu Santo lo redireccionó y le dijo, va para Galacia que queda más cerca, para ele poder para que él pueda falar da palavra de Deus primeiro na Galácia. evangelizar, hablar la palabra de Dios primero en Galacia. Esse é o exemplo que eu tinha que dar para vocês. Y Né? este es el ejemplo que yo les tenía para darles. Algumas vezes Deus ele não vai usar essas provações. Algunas veces Dios no va a usar esas pruebas. Deus vai usar No va a essas usar. Algunas veces Dios va a usar esas pruebas para redirigir a sua vida. para redirigir su vida. E não tem nada a ver com desobediência ou não. Y no tiene nada a ver con desobediencia o no. Talvez um relacionamento de namoro que acabou. Tal vez un relacionamiento amoroso que acabó. Talvez tenha que te indicar outra pessoa, não Tal vez sei. él tenga que indicarle a otra persona, no sé. Perca de um trabalho, você se esforçou tanto por uma coisa. La pérdida de un trabajo, usted se esforzó tanto por Aí você eso. perde esse emprego, perde o Ahí trabalho. usted pierde ese trabajo, Ahí pierde ya- su empleo. Como é que eu vou pagar a conta? Y ahí usted dice, ¿cómo voy a pagar mis cuentas? Talvez Deus esteja redirecionando você. Tal vez Dios esté redireccionando a usted, redireccionando su vida. Um exemplozinho bem mais simples. Un ejemplo más sencillo. Talvez você tenha um pneu furado do seu carro. Tal vez usted está con el carro con la llanta pinchada. Aí você pensa, oh meu Deus, quem convida? Por que isso agora? Y ahí usted dice, ¿cómo? ¿Por qué me ocurre esto en este momento? Deus está trabalhando. Porque Dios está trabajando. Talvez você esteja recebendo um livramento. Tal vez usted esté recibiendo un libramiento. Eu sou esquecedor de muitas coisas. Esqueço a chave do carro. Yo me olvido de muchas cosas, me olvido la llave del carro. Antigamente eu pensava, meu Deus, que eu esqueci a chave do carro. Antiguamente yo protestaba y decía, ay, me olvidé la llave del carro. Talvez Deus esteja me dando um livramento que eu nem sei. Pero tal vez Dios lo hacía para darme un libramiento que yo ni sabía de qué. Agora, só para voltando ao texto, eu queria que vocês olhassem no Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Quisiera que vuelvan al texto y vean Santiago capítulo 12. Eu falei para vocês até o 1 ao 6. Eu quero só que vocês vejam o versículo 12, por favor. Yo les había dicho que es del 1 al 6, pero quisiera que vean ahora el versículo 12, por favor. A hora está indo embora. Esse vai ter que continuar, né? Não cheguei nem na metade do que eu queria falar. Mas ninguém está com pressa ainda. Mais um pouco, mais 5 minutinhos, tá bom? 5 minutinhos, por favor. Más. Né? Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice así. Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque Deus, de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que amam. Tá certo? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Sabe, no que eu tenho aqui é aprovação, né? Quando for provado, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometida aos que amam. Né? Vou só ler aqui até o versículo, voltando, capítulo 1, versículo 5. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente e não a lança em rosto, e se lhe há dada. A outra versão da NVI diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Olhando rapidinho em Provérbios, diz assim: Observando Proverbios dice así. aqui é a sabedoria, Provérbios capítulo 4, versículo 5 a 7, diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueça nem te aparte das palavras da minha boca, da palavra do Senhor, né? Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Amém? Amém. 2 pontos importantes aqui só. Dos puntos importantes aquí. A sabedoria, ela pode ser adquirida. La sabiduría puede ser adquirida.
Basta nós orarmos por ela, para pegar. Basta que oremos pidiéndola para recibirla, Verdade? ¿verdad? A sabedoria, ela não vem naturalmente. Não adianta que ela venha. La sabiduría no viene de manera Você tem que natural. pedir a Deus. Tenemos que pedirle al Señor por sabiduría. E eu vou encerrar o nosso culto de hoje Yo voy a encerrar nuestra prédica de hoy por causa do tempo. por causa del horario. Eu acho que se eu for falar tudo, acho que vai acabar 8h45 e já vai estar muito tarde. Eu vou deixar isso para o meu próximo. Si yo tuviera que predicar todo iba a acabar a las 8:45, ya es muy tarde, entonces voy a dejar para la próxima. E eu vou continuar no livro de Tiago. Y voy a continuar en el libro de Santiago. Eu nunca senti o tempo passar tão rápido como Y hoje. nunca sentí el tiempo pasar tan rapidito como Não hoy. sei para vocês. No sé para ustedes. Vamos orar? Vamos a orar. Amém. Fechar nossos olhos? Cerremos nuestros ojos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o sentimento, o Senhor sabe a aprovação e a tentação que cada um de nós está recebendo, Senhor. Cada um de nós está passando, Senhor. Eu peço a Ti, irmão, agora, você ore, que você entregue a sua aprovação, que você entregue a sua tentação, que você entregue a sua dificuldade ao Senhor Deus. O que você tiver, peça a Ele. Peça a Ele em oração, peça a Ele de coração, porque Ele é infalível, Ele não mente. Peça a Ele e Ele te dará. Eu agradeço, Senhor, e peço para os nossos irmãos que eles recebam essa palavra no coração, que eles recebam essa palavra agora e quando voltarem para suas casas também, que esteja martelando na cabeça deles, Senhor. Que ela possa ser uma palavra viva, como é a Tua palavra, como a Tua palavra deve ser, Senhor. E obrigado por este momento, e obrigado por esta hora que o Senhor me deu para falar sobre Ti e sobre a Tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, pastor, pela palavra. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos encerrar. Amém? Graças a Deus. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós diante da Tua graça e da Tua presença, Deus, nós Te louvamos, Te adoramos e glorificamos a Ti, Senhor. Peço, Senhor amado, que essa semana seja uma semana de vitória, de graça sobre a vida da Tua igreja. Todas as coisas que eles colocarem em Suas mãos sejam prósperos e abençoados por Ti, ó Deus. E em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles tenham vitória, Senhor amado, durante essa semana, ó Pai. Que o Senhor possa guardar, proteger e livrar a cada um deles, Deus, debaixo das Tuas mãos. Que a graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, o grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo possam estar com toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus.